Gente, bom dia. Eu sou a Gabriele. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer receber esse convite do Senac Rio para estar aqui nesse summit que está maravilhoso. Estou super energizada, está maravilhoso. Mas antes de começar, eu queria me autodescrever para ser inclusiva também com as pessoas que estão em casa nesse momento. Então, eu sou uma mulher branca, estatura de 1,70 m, pele branca, cabelos longos com luzes. Eu estou vestindo uma camisa branca que está escrito diversidade é uma realidade, inclusão uma prática, uma calça rosa, um sapato nude. Então, vamos dar início à conversa aqui, que é sobre inclusão, diversidade, equidade e ação. É um tema que me toca profundamente e eu acredito que a muitos de vocês também. Então, iniciando, óbvio, inclusão. Por que inclusão em primeiro lugar? Porque não faz sentido a gente trazer perfis diversos para nossas organizações se essas pessoas não se sentem incluídas, não se sentem parte, não se sentem respeitadas dentro da organização. Então, esses talentos diversos vão entrar, mas eles não vão ficar, eles vão embora. E não é isso que a gente quer. Então, inicialmente, dentro de qualquer estratégia, a gente precisa trabalhar a inclusão, para que essas pessoas realmente fiquem, construam uma carreira, se sintam felizes e saudáveis na organização. Porque estudos já demonstram que pouca inclusão, o sentimento de não inclusão pode causar adoecimento mental, pode causar a sensação de mal-estar. E não é isso que a gente quer. Claro, a diversidade quando a gente olha sobre diversos aspectos que são visíveis e aspectos que são invisíveis, visíveis no que tange a gênero, orientação sexual, raça, cor de pele, diferentes gerações, pessoas com diferentes capacidades mentais e físicas. Eu não gosto do termo deficiente. É importante a gente entender que existem diferentes capacidades físicas e mentais, sair um pouco desse padrão normativo, né? E também existem as características que são invisíveis, que são as diferentes formações que nós temos, a cultura que a gente traz da nossa casa, os valores familiares. Isso tudo faz da gente seres únicos dentro da nossa diversidade. Então, é muito importante entender essa perspectiva. Cada um de nós somos seres diversos, mas dentro da nossa identidade nós somos pessoas únicas, né? E aí eu queria passar um vídeo agora que fala um pouquinho sobre isso, para a gente poder ilustrar melhor. E aí, quem é você na fila do pão, né? A gente brinca para a gente poder se ver dentro de um contexto que é plural, um contexto que é diverso. E aí é super importante aquele exercício do pescoço, né? Vamos olhar para o lado. Quem está sentado do seu lado? Quem faz parte do seu círculo de amizades? Com quem você convive diariamente? É importante a gente pensar sobre isso. E aí, equidade, né? Muita gente confunde os conceitos de igualdade com equidade. Para a gente ter igualdade, a gente precisa promover a equidade primeiro. E aí, quando a gente fala de equidade, a gente está falando de dar aos indivíduos especificamente o que cada um deles precisa
para ser bem-sucedido, para conseguir superar as barreiras sistêmicas da nossa sociedade. Não dá a mesma coisa. Isso é o que praticamente todas as organizações fazem hoje. Quando a gente olha para as organizações, dentro de um pacote de benefícios, eu dou a mesma coisa para todo mundo. E não necessariamente funciona. Então, por isso que a gente fala muito hoje nas organizações em pacote de benefícios flexível. Você monta a sua cesta de benefícios. Você escolhe aquilo que faz mais sentido dentro da sua realidade familiar e pessoal. É sobre isso, tá? Dando um exemplo bem rápido. Então, primeiro a gente promove a equidade para a gente seguir para um sistema, uma sociedade que promova igualdade de direitos, né? E aí eu entro um pouquinho na CGG, né? Porque assim, eu acho que vocês devem ter estranhado. Ela falou de inclusão, diversidade e equidade. Geralmente as pessoas falam de diversidade, equidade e inclusão. Cada organização, na verdade, usa essa disciplina de uma maneira diferente. E na CGG a gente entende assim, como ideia, idea em inglês, que quer dizer inclusão, diversidade, equidade e ação. Por quê? Se a gente fala só sobre inclusão, equidade e diversidade e não faz nada, isso vira um discurso vazio. A gente não consegue realizar a mudança na prática. E a gente precisa ter ação concreta nessa agenda. E não é só dentro das organizações, não. É agindo para fora também. Então, as organizações hoje têm um papel fundamental em transformar a sociedade e influenciar mudanças de comportamento dos portões da organização para fora. Quando eu falo de ação, eu não estou falando só do nível executivo, de gerência, eu estou falando de todo mundo da organização. Porque a agenda de inclusão, diversidade e equidade é a responsabilidade de todos. Essa agenda começa na forma como eu estabeleço as minhas relações com as pessoas ao meu redor. Eu trato as pessoas de maneira inclusiva, eu respeito os aspectos da personalidade que são diferentes da minha personalidade. Eu consigo escutar essas pessoas de uma maneira aberta, entender a perspectiva delas. É sobre isso. E aí, assim, falar dos benefícios é um pouco chovendo molhado, mas acho que é importante a gente reforçar sobre isso, né? Por que é importante a gente falar de inclusão, diversidade e equidade nas nossas organizações? E aí, aqui, eu quero ampliar esse discurso. Eu não quero falar só das organizações, eu quero falar da sociedade, eu quero falar do mundo. A agenda de inclusão, diversidade e equidade é um movimento muito forte que acontece não só no Brasil, nos mercados do Brasil, mas no mundo, numa perspectiva global, né? As organizações das Nações Unidas, faz parte do ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é importante a gente entender essa agenda numa perspectiva muito mais ampliada do que só olhar para o mercado brasileiro. E por que é importante, né? Vamos falar de dados. Mais de 50% da população mundial é composta por mulheres. Não dá para deixar essa força de trabalho à margem, fora desse mercado de trabalho. Quando a gente olha para o Brasil, mais de 50% da nossa população é composta por negros e pardos. Não dá para deixar essas pessoas fora do mercado de trabalho. Então, é super importante, não só para uma questão moral, que é o certo a se fazer, por dívidas que nós temos aí sociais, mas também por uma questão financeira, de sustentabilidade dos nossos negócios e dos nossos países. Os desafios que a gente encontra são muitos, né? Mas eu queria focar aqui na questão dos viés inconscientes. Nós todos temos viés inconscientes. Por quê? Nosso cérebro é acostumado a classificar. A gente coloca todo mundo em caixinha. Só que é importante a gente entender que esses viéses são inconscientes e a partir do momento que a gente traz para a consciência, a gente consegue ver numa perspectiva diferente. É nisso que a gente tem que trabalhar. Para quê? Para eliminar estereótipo, para eliminar preconceito, para eliminar discriminação. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos viéses inconscientes, gente. A parte consciente ali do iceberg, como vocês podem ver, é bem pequenininha. A gente tem uma grande parte desse iceberg que está inconsciente. E aí eu vou provar isso para vocês agora. Vamos fazer um jogo aqui rapidamente. Quando vocês olham para essa pessoa, né? Vocês pensam o quê? Que ele é o comandante do avião, né? Simplesmente pelo fato dele ser homem. Mas, na verdade, eu queria trazer a figura desta mulher, que foi a primeira pilota brasileira de avião, a Claudine, de uma companhia aérea brasileira. E aí, a pergunta que fica é, se vocês estão entrando numa aeronave, vocês descobrem que o piloto dessa aeronave é uma mulher, como é que vocês se sentiriam? Acho que a gente está tão acostumado a ver um homem nessa posição, que dá um medo, né?
Isso é viés inconsciente. A gente achar que uma mulher não poderia ser tão boa quanto um homem pilotando uma aeronave. E quando vocês olham para essa mulher, qual o cargo que vocês pensam para ela? Talvez uma professora? Uma enfermeira? Essa mulher, Úrsula, ela foi CEO da Xerox por um longo período. Então, isso só demonstra a capacidade dela de liderar uma empresa multinacional. E essa mulher aí, quando vocês olham para ela, vocês pensam em quê? Uma tatuadora? Uma roqueira? Pasmem. Ela é uma médica super conhecida na Austrália, altamente capacitada e renomada. Então é sobre isso, gente. A gente vencer os nossos estereótipos. A gente conseguir entender que existe muito mais, né, no mundo do que a gente acredita, né, do que a gente é capaz de ver e entender. Então vamos lá. Como é que estão as organizações hoje? A maioria delas ainda pensam numa forma de o que eu preciso fazer nessa agenda para não ser multado? O que é compliance? O que é uma questão de eu tenho que estar ajustada em termos de o que é legal, né, juridicamente falando. E a gente quer passar por um período de transição para chegar num nível estratégico, que é as organizações efetivamente atrelando a agenda de inclusão, diversidade e equidade à agenda de ESG, que é uma agenda de sustentabilidade. Diversidade se enquadra dentro do pilar social de ESG. Como eu falei anteriormente, faz menção a essa agenda dentro dos ODS. Essa é uma agenda extremamente estratégica. Hoje as organizações são auditadas por investidores, bancos e financeiros nessa agenda de inclusão e diversidade. Então as organizações precisam entender que isso tem que fazer parte da estratégia central da organização, para a gente conseguir realmente avançar e conseguir ver a mudança na prática. E aí, como é que a gente promove uma cultura inclusiva? Como é que a gente fomenta isso nas nossas organizações? Primeira questão, segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É eu, sendo parte de um grupo minorizado, conseguir levantar a mão numa sala de reunião e dizer não concordo e não ter medo que essa minha atitude impacte negativamente na minha carreira. Isso é segurança psicológica, né? Uma escutativa e empática. Desculpa que tem um errinho ali no slide. A parentalidade. A gente vive num país que é extremamente machista. Então, hoje em dia, a gente já tem mulheres que fazem uma jornada tripla de trabalho. Trabalham em suas empresas, vão para casa, cuidam da casa e depois ainda tem a criança para tomar conta. Porque isso é um papel que ainda é visto muito como um papel da mulher. E quando a gente fala de lar, a gente fala que esse lar é composto por um homem, uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres, é responsabilidade de todos os adultos daquele lar tomar os cuidados com a casa e com as crianças. E isso ainda não é visto dessa forma no Brasil. O cenário de pós-pandemia, trabalho de remoto, trabalho híbrido, isso traz muitos desafios também na gestão de uma cultura inclusiva. Como é que eu realmente incluo as pessoas que estão lá no telão sem estar presencialmente no escritório? Como é que eu dou condições a essas pessoas trabalharem de casa de uma maneira que promova saúde e bem-estar para eles também? E, claro, a cultura de anti-assédio, não discriminação, que é, assim, tinha que estar em primeiro lugar nesse slide, porque é o básico, é o mínimo, né? Mas a gente está falando muito do futuro do trabalho aqui no Senac Rio Summit. Então, é importante a gente entender que competências a gente precisa desenvolver para esse futuro do trabalho e para ter uma mentalidade que seja mais inclusiva, diversa e que pense de maneira equitativa. Então, quais são essas competências e características para o profissional do futuro? A gente está falando de algumas, tá? Esses dados aqui são do Fórum Econômico Mundial. Todo ano existe um relatório de futuro do trabalho que eles lançam, então aconselho que vocês acompanhem, é muito interessante. E aqui a gente traz 4 perspectivas. A gente traz a perspectiva de habilidades cognitivas, habilidades tecnológicas, autoeficácia e trabalho com outras pessoas. E aí eu queria falar rapidamente dos pensamentos analítico, criativo e sistêmico, que é importante a gente entender a diferença entre eles. E quando a gente fala trabalho com outras pessoas aqui, eu estou falando de algumas competências que eu falei lá atrás para a construção de uma cultura inclusiva. Eu estou falando de empatia e escutativa, eu estou falando de uma consciência social, eu estou falando de colaboração. E aí eu queria terminar minha fala, antes de chamar o Thiago aqui no palco comigo, para fazer um highlight aqui em consciência social, para trazer de novo a perspectiva de que
essa agenda é responsabilidade de todos. Essa agenda de inclusão, diversidade e equidade não é somente para ser liderada por vocês dentro dos ambientes organizacionais. Vocês têm um papel fora das empresas, influenciando as pessoas ao seu redor para fazer uma mudança de pensamento e de comportamento. Só assim a gente vai conseguir adiantar essa agenda, progredir nessa agenda. Então, vocês todos têm um papel muito importante nessa agenda também. Tá? E aí, como eu não queria ficar no palco falando sozinha, que eu queria uma companhia com alguém comigo aqui, eu queria convidar o Thiago Rodrigues. Ele trabalha comigo na CGG, ele é uma pessoa da geração Y, e eu acho que ele tem algumas questões interessantes para compartilhar com vocês sobre a perspectiva dele, disso tudo que a gente falou aqui. Thiago, um prazer estar aqui. E aí, conta um pouquinho. Olá, gente. Olá, Senac. Muito obrigado, Gabi, pela oportunidade. É muito bom estar aqui. Bom, me autodescrevendo também, eu sou um homem branco, cis, tenho 1,79 m, estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta branca, escrito diversidade é realidade, inclusão é nossa prática. Ao lado, a bandeira da comunidade LGBTQIAPN+, da qual eu faço parte. E estou aqui para contar um pouco da minha história, da minha carreira profissional e acadêmica. Muito bom. Obrigada por ter vindo e ter topado Imagina. O desafio. Me fala um pouquinho conta pra gente, na verdade, um pouquinho da sua transição acadêmica. Como é que foi isso? Bom, eu comecei a minha vida profissional aos 18 anos e, ao mesmo tempo, também a minha carreira acadêmica. Eu fiz administração e, assim que eu concluí, em 2016, eu me vi um pouco sem saber o que fazer, porque eu sentia que eu precisava um pouco mais. Passei um tempo procurando cursos, especializações, mas nada, eu não me encontrava no que eu encontrava no mercado. E em 2020, que foi o período de contexto de pandemia, eu pesquisando, já tinha passado por um processo de autoconhecimento, de me conhecer, de me descobrir, e encontrei um curso de psicologia organizacional. E aquilo ali me chamou a atenção, porque psicologia era algo que eu sempre quis fazer, era o meu sonho desde pequeno. E eu via que eu poderia conciliar a graduação de administração junto com a psicologia organizacional. E foi aí que me deu o start de realmente iniciar a pós-graduação em psicologia organizacional. E antes de terminar a pós, eu já estava tão envolvido com aquilo ali que eu decidi também fazer uma graduação em psicologia. Então, antes de terminar, eu já estava também fazendo a graduação. Foi tudo ao mesmo tempo. E no final de 2021, eu terminei a graduação e terminei a pós-graduação e estou agora trilhando a graduação em psicologia. Que bacana, Thiago. Assim, é muito gostoso escutar a história dele, porque assim, ele não se amedrontou. Foram muitos desafios. E ele quis realmente investir em coisas completamente diferentes. Ele não falou, mas nesse momento ele já estava trabalhando efetivo numa organização, quando ele começou a pensar em mudar completamente de carreira, né? Então, conta um pouquinho agora como é que foi essa transição de carreira, Thiago. Exatamente. Eu nesse momento, eu já trabalhava há 8 anos na área administrativa, já estava com cargo de analista, só que ainda assim eu não me encontrava. E eu decidi fazer o mesmo que eu fiz com a minha carreira acadêmica, também com a profissional. Então, eu decidi mudar totalmente, comecei a procurar oportunidades na área de RH, e foi aí que eu encontrei a oportunidade na CGG, que era um estágio, eu sou estagiando na CGG. Ou seja, ele deu um passo para trás, pois né, para conseguir ingressar no sonho dele, que era um estágio em RH. Exatamente. Isso foi uma dúvida, um medo, eu tive receio, porque eu estava saindo de uma CLT para um estágio, era isso mesmo que eu queria, mas o meu foco era esse, era isso que eu queria e foi essa a minha decisão. Então, acho que vocês estão me vendo aqui hoje, viu que eu fiz a decisão certa e foi muito bom porque eu fiz essa escolha por mim, porque eu passei esses 8 anos até então em diversas organizações e nenhuma delas trabalhou o tema de diversidade e inclusão com o foco que a CGG tem. E esse também foi o meu tema do trabalho de conclusão da minha pós-graduação, então isso me chamou muita atenção. E eu decidi apostar também na CGG, e foi a melhor escolha que eu fiz por mim, porque eu acho que quando você está num ambiente onde você não pode ser quem você é, onde você precisa se limitar,
onde você ouve piadas preconceituosas, eu acho que isso te limita e tira todo o seu potencial. Você não consegue ser quem você é. E na CGG eu pude ser acolhido, me sentir seguro, me sentir pertencente, que eu acho que isso é muito importante. E isso fez toda a diferença na minha vida. E eu tenho um orgulho danado dele, né, gente? Eu fico aqui como? Então, manda uma mensagem final agora para todo mundo que está escutando você. O que você gostaria de deixar aí de mensagem? Bom, eu acho que o caminho da realização pessoal, ele é bem desafiador, mas eu acho que quando a gente está caminhando em direção ao nosso propósito, as coisas fluem. Então, por mais que na minha caminhada parecia ser um retrocesso, voltar a ser um estagiário, mudar totalmente de carreira acadêmica, profissional, muitas pessoas veem como retrocesso, mas eu estava vendo como um encontro do meu propósito, porque era aquilo que eu queria para mim. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha caminhada. E também, dentro da CGG, eu não vejo que a CGG trata o tema de inclusão e diversidade só como uma política. É também uma força, também um movimento de que está fazendo o que é certo também pelos seus funcionários, para trazer um ambiente inclusivo onde as pessoas podem ser quem elas são, onde as pessoas podem se desenvolver, podem mostrar suas potencialidades. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente promova esse tipo de ambiente de crescimento para todas as pessoas. E aqui a gente tem líderes, também teremos futuros líderes aqui, então que essa agenda de diversidade e inclusão não se limite apenas ao ambiente organizacional, que elas também se espelhem também para a nossa vida, que a gente também possa ser inclusivo com as pessoas da nossa família, com as nossas amizades, com a sociedade em geral, porque eu acho que você promover um ambiente onde as pessoas possam florescer faz toda a diferença. Com certeza. Obrigada, Thiago. Obrigada por ter vindo aqui, se vulnerabilizado. Você trouxe questões pessoais suas. Então, agradeço muito pela honestidade e por compartilhar isso tudo com a gente. Foi um prazer. Agora, a gente queria abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma reflexão, alguma pergunta, contribuir de alguma forma. Pois não, tem uma pergunta aqui, gente. Bom dia, meu nome é Ingrid, sou professora da inclusão, né, em Duque de Caxias, um concurso que teve há pouco tempo. É algo diferente, bem desafiador, né? E a sua fala vem fazer com que você comece a abrir a uma ideia de melhoria. Como eu trato da inclusão dos pequenos, que é do 1º ao 5º ano, então isso seria voltado para fora da sala de aula. Então, trazer os funcionários, os alunos, a comunidade, para entender o que é essa inclusão. Exatamente. Não é só colocar a criança no meio das outras crianças e tchau. É fazer com que entendam que isso vai ser para a vida e crescer isso dentro dela. Como que a gente pode trabalhar isso dentro de uma comunidade em Duque de Caxias, em Campos Elísio? Vamos lá, deixa eu pensar com você. Por que você não faz um dia da família, um dia escola de portas abertas e convida a comunidade para ir para dentro da escola discutir sobre inclusão e diversidade? Pode fazer uma exposição com fotos de pessoas bem diversas, trazer pessoas para conversar, como eu trouxe o Thiago aqui para conversar, para dar a perspectiva deles. E aí eu acho que a gente começa a construir uma forma de pensar diferente. Por quê, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela acaba nos impondo uma padronização, uma normativa que é muito incômoda. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa trazer as pessoas, né? E aí eu estou me incluindo também como mulher, que são grupos minorizados, e aí é importante a gente entender por que eu estou falando não de minoria, eu estou falando de grupos minorizados, que são grupos que são minorizados na nossa sociedade, mas não necessariamente são minorias. Importante a gente entender isso. Trazer essas pessoas para construir esse novo pensar com a gente. Eu acho que é assim que a gente muda. Né, Thiago? É a construção de consciência, uma nova consciência que precisa ser olhada por todos os aspectos.